Olá, tudo bem? Eu decidi inaugurar uma nova sessão de vídeos chamada Dicas Rápidas, onde vou passar uns pequenos macetinhos que podem facilitar muito a vida de muita gente na hora de lidar com alguns problemas que são exatamente aqueles que dão mais raiva, ou de passar também dicas de como trabalhar de forma mais eficiente quando a gente está trabalhando com o computador. Provavelmente a maioria dos vídeos vai ser relacionado com alguns softwares de química computacional, que vocês já devem estar cansados de me ouvir falando sobre isso, mas posso também dar algumas dicas de Microsoft Office, de Excel e de como ser mais produtivo na hora de produzir artigos utilizando essas ferramentas ou softwares para lidar com figuras, desenhos, imagens e obter resultados melhores para o nosso trabalho e na hora de apresentá-lo, né? Bem, eu vou hoje apresentar para vocês rapidamente um outro software de química computacional que eu gosto muito. Qual é a desvantagem desse software que eu vou apresentar para vocês? Bom, o software é o QChem. QChem é, sem exagero, provavelmente um dos softwares mais simples, mais didáticos, mais compreensíveis de lidar, chegando ao ponto de ser comparável com o Orca. Vocês podem conferir, por exemplo, que um arquivo de input do QChem é muito simples e organizado por blocos, da mesma forma que um input do Orca também é simples e organizado por blocos. Aqui a gente tem as características do nosso cálculo, qual a base que nós estamos utilizando, qual o tipo de trabalho que está sendo rodado, uma otimização geométrica, qual o tipo de funcional que está sendo utilizado, BLIP, qual é a sensibilidade da convergência do SCF. Aqui a gente tem as coordenadas cartesianas da nossa molécula e aqui a multiplicidade e a carga. Então, o input é super simples, muito fácil de escrever, muito bonito de ler, e o software, como eu disse, gera uma saída, um output muito organizado, muito didático e muito fácil de ler. Qual é o grande problema? Free Evaluation significa que é um software pago. Esse é que é o grande problema. Um software excelente, mas com um preço, digamos assim, nada bom. É um valor bastante alto, se não me engano, acima de $700 para o nosso país aqui, para o Brasil, um pouco fora da nossa realidade. Mas ainda assim, quem quiser experimentar o QChem pode solicitar uma licença trial, uma licença de teste, que se não me engano dura 60 ou 90 dias. Eu não tenho muita ideia, se não me engano são 60 dias. Você vai ganhar o download do software completo, com todo o potencial que ele tem, sem nenhuma limitação, e vai poder experimentar de graça durante aí provavelmente 60 dias a partir de uma licença de avaliação. Só que eu estou falando de um software pago porque o QChem ele tem uma das interfaces gráficas mais interessantes que eu já vi também, o IQMall, que vocês podem baixar totalmente de graça. Como vocês viram pesquisando aqui no Google IQMall, provavelmente um dos primeiros resultados é o que vocês vão se deparar, é o IQMall mesmo. Vocês podem baixar a versão para Windows, para Linux ou para macOS e rodar a interface gráfica no seu computador. Eu tenho o IQMall instalado aqui. Como vocês podem perceber, a minha área de trabalho cada vez fica mais bagunçada conforme os vídeos vão passando, né? A cada novo vídeo aumenta a bagunça na área de trabalho. Mas aqui eu tenho o IQMall instalado. A interface é super rápida, muito fácil de visualizar o que você pretende fazer. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela periódica para escolher qual átomo nós vamos desenhar
nós podemos desenhar qualquer molécula que nós quisermos de um modo muito parecido com o que nós fizemos com o Avogadro. Então, vou colocar um oxigênio aqui. Ok. Vou colocar os hidrogênios que faltam. Vou minimizar a energia da molécula com o campo de força. E aí eu tenho a minha molécula pronta para gerar um input. Como vocês podem ver, a interface é cheia de pequenos agrados para a gente. É muito fácil de você manipular a molécula, dar zoom in, zoom out, mas na parte de cálculo é que vem a coisa mais legal. Provavelmente gera os melhores inputs que eu já vi um software gerando. Eu tenho aqui vários tipos de cálculo que podem ser feitos pelo IQCam. Realmente muito rebuscado o que ele permite fazer. Uma otimização geométrica, um escaneamento de energia potencial de superfície, um cálculo de IRC, caminho de reação, estado de transição, frequências. É tudo muito interessante. Se eu escolher aqui a geometria, posso escolher qual funcional eu pretendo usar. Posso escolher qual é o meu conjunto de bases. Tem muita coisa disponível para escolher. Adicionar multiplicidade, adicionar carga. Posso escolher se eu quero utilizar o SCP, que é uma coisa que nós vamos falar nos nossos próximos vídeos. E aqui vem características avançadas para que a gente possa marcar. Se eu vou querer cálculos restritos ou irrestritos. Observem que conforme eu marco, o input muda na hora e também tem as dicas de tela, que se eu deixo o mouse por cima do campo, ele me dá um trecho do manual do software explicando o que é que significa esse controle. Então eu posso dizer quantos ciclos SCF eu quero antes do software desistir. Posso colocar quantos ciclos eu quiser. E conforme eu mudo ali, vai mudando aqui também, não se esqueçam. Posso ter um controle. Aqui em avançado, eu posso fazer o ajuste fino de todas as características do meu cálculo. Então, quando você já estiver craque no entendimento de como os cálculos são feitos, você pode vir aqui e ajustar parâmetros muito refinados para que o QCam realize o seu cálculo da forma que você pretende. Uma coisa muito interessante é que eu aqui solicitei que ele faça uma otimização geométrica. Se eu já acabei essa parte da otimização geométrica, eu posso clicar no símbolo de mais aqui e ele vai criar um novo trabalho de cálculo baseado no primeiro. Ou seja, ele vai fazer o primeiro cálculo e com base nos resultados do primeiro, ele pula agora para o trabalho 2. Ele vai aproveitar o que foi calculado antes para dar continuidade num novo cálculo onde eu vou dizer o que eu quero que ele faça. Por exemplo, calcular para mim um espectro infravermelho. E aqui, quando escolho o tipo de trabalho, automaticamente aparecem opções novas aqui embaixo. Posso mandar, por exemplo, calcular frequências Raman. E daí por diante. Outra coisa muito legal é que, embora eu não tenha a versão paga do QCam disponível, eu tenho a versão de teste aqui no meu computador, eles deixam um servidor online que você pode usar para realizar os seus cálculos. Provavelmente tem alguma limitação, eles não devem deixar você rodando durante muito tempo antes de matarem o seu cálculo, alguma coisa assim. Mas se você for calcular coisas simples, você pode ver que está marcado aqui servidor QCam, e tudo que você precisa fazer é selecionar o Submit. Dar um título para o seu trabalho, por exemplo, teste cálculo 1, e clicar no OK. Posso vir aqui agora no Job Monitor, o monitor do trabalho,
e ver o que está acontecendo com o meu trabalho. Aqui tenho o trabalho teste cálculo 1, queued, significa que ele está na fila esperando para ser calculado. Então, mesmo eu não tendo a versão paga do software, começou o cálculo agora, o cálculo já está rodando no servidor deles, utilizando o poder de processamento deles. E mesmo que eu não tenha o software instalado no meu computador, eu posso realizar alguns cálculos utilizando o servidor do QChem, que eles deixam disponível para a gente, de graça, sem nenhum custo. Bom, de graça é sempre uma coisa muito atraente, mesmo que seja só para fazer um teste, não é? Algumas outras vezes eu tentei acessar o servidor e ele não estava disponível. Agora são 8h07, 8h08 da noite aqui no Brasil. Eu não sei que horas é nesse servidor, eu não sei onde esse servidor está localizado, eu não me preocupei em ver, mas talvez eles deixem ligado só por algumas horas por dia, ou em alguns momentos do dia tem uma quantidade maior de tráfego e aí você não consegue se calcular. Mas de qualquer forma, você pode tentar acessar para realizar seus cálculos e obter os resultados. Eu vou deixar esse trabalho rodando e quando o trabalho acabar, eu volto para que nós vejamos o que foi que aconteceu e o que é que ele mostrou para a gente. Então, me deem alguns minutos. Opa, já acabou o cálculo. Ele diz que o trabalho teste cálculo 1 acabou. Quero copiar os resultados desse servidor? Sim, eu quero. Clicando aqui, vou lá na minha pasta de documentos, onde eu já tenho uma pasta aqui, o que é criada. Vou salvar tudo dentro de uma pasta chamada teste, com erro de digitação e tudo. Selecionando a pasta, copiando, acabou. E aqui com a estrelinha, os resultados do meu cálculo. Por exemplo, as otimizações geométricas. Se eu dou 2 cliques, ele mostra para mim um menu com a otimização geométrica do meu cálculo. Não sei se isso vai funcionar, mas dando play, ele deveria fazer para mim cada etapa da otimização geométrica. Nem tudo é perfeito, né? Ok, aqui tem a estrutura. E aqui cada uma das etapas da minha otimização geométrica. E conforme eu vou clicando, a estrutura vai se modificando ali também. A gente não está vendo grandes mudanças porque, como vocês podem ver, a estrutura convergiu muito rápido para a versão relaxada. Tenho também os orbitais moleculares. Posso dar 2 cliques nos orbitais moleculares e tem essa janela muito bonitinha com uma representação dos meus orbitais alfa e beta. E aqui já os orbitais HOMO e LUMO selecionados para que a gente possa visualizar. É claro que eu posso selecionar outros orbitais se eu quiser, mas os que importam geralmente são o HOMO e LUMO quando a gente está trabalhando com aquela teoria de orbitais de fronteira, né? Então clico em calcular e ele gera as estruturas para mim, de novo, muito bonitas, muito caprichadas. Eu não sou um grande fã dessas cores azul e rosa, mas como vocês viram, também não me esforcei muito para mudar as cores, mas você pode mudar as cores se quiser. Basta você marcar quais são os orbitais que você pretende visualizar. Além disso, é óbvio, frequências também apareceram aqui com 2 cliques. A gente vê as vibrações na molécula, para onde as forças vibracionais estão apontadas na nossa estrutura. E clicando no botão aqui de play, a estrutura começa a vibrar de acordo com o modo vibracional que eu estou selecionando. Vocês podem ver, posso clicar aqui no gráfico também, não é tão fácil de clicar quanto eu gostaria, mas é isso. Posso clicar, enfim, tem aqui as frequências,
uma lista de todas as ligações que tem na molécula, e se eu escolho uma ligação, ela fica destacada aqui no gráfico 3D. Posso selecionar por átomos também, e ele também fica destacado lá no gráfico. Aqui eu tenho informações extra sobre a molécula, que ele só calcula automaticamente o dipolo, mas eu posso mandar ele calcular outras características, o momento dipolo. Ou posso olhar o output, que, como eu disse, é muito bonito também, muito parecido com o output do Orca, com informações muito interessantes para a gente poder olhar. Quem gosta de devorar o output, como é o meu caso, eu gosto de entender bastante o que está sendo dito no output. É óbvio que eu ainda estou aprendendo e tenho muito o que aprender, mas eu chego lá um dia. O importante é que sempre tem um doido para gostar de ler o output, e eu sou um desses doidos. Porque a verdade é que as informações que nós temos aqui, por exemplo, a decomposição dos orbitais, o que é que compõe cada orbital molecular, se você quiser entender bem, você vai ter que olhar aqui no output. Então, essa é a minha dica rápida. Vocês perceberam que minha dica rápida não é tão rápida assim, já passou de 16 minutos. Experimentem o QChem e baixem a interface gráfica IQmol. Não vai ser tempo desperdiçado, especialmente se esse servidor deles ficar ativo e disponível para que nós possamos fazer nossos cálculos. Resultados muito bonitinhos estão disponíveis, mesmo sabendo que o software custa mais de $700. Quem sabe um dia, né? É isso aí. Tchau.